sou estudante de pós-graduação na Exato USP e hoje eu vou trazer para vocês, vou fazer a apresentação daquilo que seria meu resumo, que é aprimoramento ou uso de ferramentas mais aprimoradas de seleção genômica para predizer genitores e cruzamentos no programa de melhoramento genético de milho. Portanto, o objetivo desse trabalho foi exatamente esse, que é usar essas ferramentas para selecionar genitores, predizer os genitores e selecionar alguns cruzamentos. Portanto, é sabido que um programa de melhoramento genético, no geral, ela visa desenvolver cultivares que sejam produtivas e adaptáveis. Portanto, uma das etapas mais estratégicas nesse processo todo é exatamente na escolha de genitores e de cruzamentos. Portanto, essa etapa nos garante que a gente tenha sucesso ao longo das gerações. O nosso painel é composto por 350 linhagens, que por sua vez, essas 350 linhagens elas foram genotipadas por sequenciamento, com mais ou menos 13.824 marcadores de SNPs. E por sua vez, essas 350 linhagens elas foram avaliadas também para a obtenção dos nossos dados fenotípicos em dois ambientes, na verdade, que é em Piracicaba e Ayumas, nos anos 2019, 2023 e nos anos 2024. Portanto, foi feito o dilamento em DBC, em duas repetições. As características avaliadas foram altura de planta, altura de espiga, florescimento feminino e florescimento masculino. Portanto, esses dados fenotípicos e genotípicos foram usados para o nosso modelo genômico. Nesse caso, para estimar o efeito do marcador. Portanto, cada marcador vai ter alguma contribuição no caráter ou na variável estudada. Alguns com efeito maiores, alguns com efeito menores, outros nulos. Portanto, o primeiro estágio que a gente fez, comumente sabido, a análise em dois estágios, foi obter exatamente os nossos blues, que foi a nossa modelagem fenotípica, de modo que a gente consiga ter essas medidas ajustadas nos nossos blues. E no segundo estágio, a gente usou o modelo genômico, nesse caso BASE-B, para estimar esse efeito das marcas. Então, é aquilo que eu disse, que vamos estimar efeito do marcador, que alguns vão ter efeitos maiores, outros menores, outros nulos. Portanto, a gente fez a nossa cross-validação para ver quão bom o modelo foi, nesse caso, e a gente usou o método CAIFODA, nesse caso com 20 repetições, para treinar o modelo. Então, foram 5 FODE com 20 repetições para treinar o modelo, e já por essa foram em torno para altura de planta, altura de espiga, em torno de 0,65. Para florescimento feminino foi em torno de 0,54. Para florescimento masculino foi em torno de 0,51. Isso mostra para nessas variáveis o quão bom o modelo prévio, nesse caso. Portanto, esses efeitos de marcadores eles foram usados para exatamente como entrada no pacote 5.6. O 5.6 é um pacote que foi desenvolvido para otimizar os cruzamentos e predizer os genitores. Então, ela faz a integração da seleção genômica e usa os dados genotípicos. Portanto, é uma ferramenta meio que robusta, e para a gente conseguir fazer essa predição desses cruzamentos e selecionar os genitores, ele exige 4 entradas. A primeira entrada, a partir dos dados genotípicos, a gente consegue ter a matriz dos marcadores. Nesse caso, a matriz dos marcadores, a gente consegue ver a contribuição de cada pai que está lá envolvido. E a outra entrada é exatamente o efeito dos marcadores que a gente obteve na análise do novo estágio, que é praticamente a contribuição de cada marcador em cada variável. Então, foram usados modelos aditivos nesse caso, e as contribuições exatamente de cada SNP em cada variável. E a terceira entrada é exatamente a matriz de relacionamento. Você pode entrar com a matriz A ou a matriz G. A gente entrou com a matriz
G, que exatamente vai medir a taxa de ancestralidade e vai reduzir a endogamia nas próximas gerações. Isso é bastante importante para que a gente tenha um cruzamento que tenha exatamente sucesso, que a gente consiga ter variabilidade, que não sejam cruzamentos dos materiais, nesse caso, que podam dar essa impressão, que podam dar essa consanguinidade. E por último é o desequilíbrio de ligação, que a gente vai medir exatamente essas taxas de recombinações ou pode entrar com o mapa genético. Portanto, essas quatro entradas elas acabam gerando, nesse caso, um plano de cruzamento, umas combinações possíveis de cruzamento dessas quatro entradas, e o pacote, o programa, ele consegue exatamente gerar um plano de cruzamentos e a gente vai ter que escolher o critério. E o critério que a gente usou nesse resumo foi a média e variância. Então, vai gerar cruzamentos que tenham alta média, alta variância e a sua utilidade. A utilidade seria um valor ponderado da média e variância. Então, os cruzamentos que tiveram alta média e alta variância vão ter alta utilidade, que é o user-finish. Nesse caso, esses cruzamentos, essa combinação desses cruzamentos vão dar exatamente, pregam exatamente que a gente consegue ter sucesso, porque a predição diz que eles vão ter a média alta, apesar de não ser avaliado, e vão ter alta variância. Então, isso acaba sendo uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir selecionar esses vetores. E também vão ter cruzamentos que vão ter a média baixa e variância também baixa, e a sua utilidade também vai ser praticamente baixa. Então, em conclusão, a gente conseguiu predizer exatamente quais melhores combinações, quais são os genitórios e quais são as possíveis combinações, as combinações que vão gerar maior média e variância nas gerações futuras. E muito obrigado.